Jesus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Meus irmãos, eu quero externar a Deus a minha gratidão por estar aqui. Estou alegre com tudo que o Senhor Jesus tem feito nesses dias em que estivemos aqui, por tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Pastor Andos nos incumbiu esta noite trazer a palavra ao coração da igreja. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração na noite deste dia. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Lá maior. Glória a Jesus. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 21. Versículo de número 17. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Você pode cantar. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh, eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a mim. Jesus, eu preciso de ti. Você pode dizer que precisa dele? Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Talvez você chegou aqui com uma causa impossível, mas escute: nada é impossível para ti. Nada é impossível. Oh Jesus, nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é nada. Aleluia. Para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Ele é tudo, ele é tudo. Eu creio que só tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Ele é a cura. Queridos irmãos, o texto que nós vamos ler está em Gênesis capítulo 21, verso de número 17. Todos encontraram? Nos diz o texto: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo do Senhor a Agar dos céus, dizendo: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde ele está. Verso 18: ergue-te e levanta o moço e o tome pela mão,
porque dele farei uma grande nação. Verso 19: e abriu o Senhor os olhos, e viu um poço de água. Foi, encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino. Crescendo ele, habitou no deserto, e fora flecheiro. Somente até aqui. Queridas irmãs, amada igreja do Senhor Jesus, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, especialmente neste tema na qual fora escolhido pelas irmãs, aonde há uma diretiva direta do Senhor nosso Deus para as irmãs, e a palavra de Deus é uma ordem dizendo: levanta-te, vós que estáis em repouso, sossegadas. A atitude, a palavra ação de levantar, dar-nos a ideia de alguém que se coloca de pé, de alguém que se coloca na posição, de alguém que toma uma postura. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, você tem uma coisa que o nosso Deus é especialista em fazer, é levantar. Mas Deus não só tem poder de levantar, como Ele também tem uma ordem para nós: levanta-te, se esteja de pé. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo Deus falando com o profeta Jeremias, e para o profeta o Senhor tem uma palavra: desce à casa do oleiro, levanta-te e põe de pé, e desce até a casa do oleiro, porque eu lhe farei ouvir as minhas palavras. Todas as vezes que Deus iria falar com um profeta, com alguém, ou trazer uma mensagem ao coração de alguém, a ordem de Deus é: levanta-te, porque eu falarei aos vossos ouvidos. Quando nós lemos o livro do Gênesis, nós vamos encontrar Deus ali fazendo lindas e grandiosas promessas. Promessas essas que rechearam toda a Bíblia Sagrada e chegaram a nós, ao nosso tempo, nos alcançando. A Bíblia faz menção de um homem, de um patriarca chamado Abrão. A esse homem o Senhor fez grandiosas promessas. Mas Deus não só é poderoso para fazer promessas, como também Ele é poderoso para as cumprir. O problema é que as promessas de Deus muitas das vezes vêm na contramão da lógica humana. Quando Deus geralmente diz que vai fazer alguma coisa, ou que vai cumprir algo na vida de alguém, geralmente a realidade diz outra coisa. Geralmente o momento em que se está inserido diz outra coisa. Por exemplo, para Abraão o Senhor disse: vou fazer de ti uma grande nação. Mas Abraão não tinha ninguém. Sara, sua esposa, não pode gerar, é estéril. Então como é que Deus vai fazer de Abraão pai de uma nação, se Abraão não tem ninguém? Mas Abraão ouve a promessa, guarda no coração. E o que Abraão faz? Levantando ele de Sara: vamos, porque o Senhor nos dará uma terra. Abraão se levanta e vai em direção àquilo que o Senhor estava preparando para ele. O tempo passa, porque o tempo passa para todos nós, e a Bíblia diz que o Senhor vai confirmando as promessas na vida de Abraão. O tempo passou até que Abraão começa a perceber que a promessa ainda não se cumpriu. Ele já não está mais no seu lugar de origem, onde ele estava confortavelmente com a sua família, com os seus servos. E agora sua esposa, irmã Sara, chega para Abraão e diz: Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, já que eu não posso gerar, já que o meu sonho não vai ser realizado, eu tenho uma ideia. Toma Agar, a nossa serva, tenha um filho com ela, e nós daremos continuidade ao plano do Senhor. Abraão faz exatamente aquilo que Sara pediu. E a Bíblia diz que Abraão tem um filho com esta serva chamada Agar, e coloca o nome no menino de Ismael. A Bíblia diz que o tempo vai passando, mas aquilo não era o plano de Deus para Abraão, não era o que Deus havia projetado para a vida de Abraão. Porque nós temos em nós, muitas das vezes, a dúvida em saber qual realmente são os planos de Deus para a nossa vida. E por não entender, e até mesmo por não aceitar, às vezes tomamos alguns atalhos que geram grandes prejuízos para nós.
Mas o melhor é confiar nas palavras do Senhor. O melhor é esperar o tempo do Senhor. O melhor é estar na posição que o Senhor quer que estejamos. Abraão não faz assim. E a Bíblia diz que o tempo passa. E agora Abraão vai colher o fruto das suas escolhas. Abraão vai colher o fruto daquilo que ele plantou. Ismael não é o projeto. Ismael não é o que Deus tem. Mas Abraão está caminhando em direção àquilo que o Senhor lhe prometera. E o texto que nós lemos no capítulo 21 vai dizer que o Senhor foi fiel na vida de Abraão e da irmã Sara. Como? Cumprindo tudo aquilo que ele prometeu. Eu vou repetir porque essa palavra tem endereço. Ele foi fiel, cumprindo tudo aquilo que ele prometeu. Quando Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus, saiu ele e a irmã Sara, e uma promessa queimando no coração. Mas a Bíblia diz que o Senhor visitou a Sara como havia dito, e ela deu à luz a um menino chamado Isaque. Isaque quer dizer, Deus me fez rir. Eu vou repetir. Isaque quer dizer, Deus me fez rir. E quem vê o meu Isaque vai rir comigo também. Eu imagino Abraão caminhando em direção a uma promessa. E alguém olhando para Abraão e dizendo, Abraão, para onde é que você vai? E ele dizendo, eu vou para uma terra, eu vou em direção a um caminho que Deus está projetando para mim. Escute, viver por fé é exatamente fazer o que Abraão fez. Abraão não viu, Abraão não contemplou, Abraão não percebeu, mas quando ele colocou o pé e foi, o Senhor colocou o caminho para ele. Quando ele foi em direção, o Senhor foi apontando aonde é que ele devia ir, aonde é que ele deveria estar. Capítulo 21, nasce Isaque. E a Bíblia diz que nesse dia em que Isaque é desmamado, Abraão dá uma festa. E nessa festa, a irmã Sara começa a observar Agar. Agar é uma irmã que está sofrendo, se sentindo desprezada, se sentindo deslocada. Ela está debaixo da autoridade de Sara. E um belo dia ela diz, eu vou fugir. Quando ela pensa fugir, o anjo do Senhor diz, volta lá. Se humilha diante da Sara, continua lá, não é o tempo de você sair. E ela volta. Capítulo 21, a Bíblia diz que Abraão dá a festa. E Sara começa a observar Agar e o filho dela, Ismael. E então ela chama Abraão e diz, Abraão, meu filho Isaque não vai herdar junto com Ismael. Despede Agar, manda ela embora. Manda ela para outro lugar, eu não quero mais ela aqui. Abraão com o coração pesado, a Bíblia diz, no capítulo 21 do livro de Gênesis, Abraão agora vai despedir a irmã Agar. E a Bíblia diz que naquele dia, pela manhã de madrugada, Abraão se levanta, com um odre de água em suas mãos, com um pouco de pão, entrega na mão de Agar e diz, Agar, chegou o seu momento, você tem que ir embora. Agar pega o menino e Agar sai. Para onde é que Agar saiu? Errante pelo deserto de Berseba. Ela sai da casa de Abraão para ir para o deserto. Mas ela não saiu só. Abraão entrega para ela um odre com água e pães. Água para matar a sede, pães para matar a fome. Água para matar a sede e pães para matar a sua fome. E ela saiu. Talvez no coração dela ela pensava o porquê disso. Talvez no coração dela ela dizia, o porquê isso está acontecendo comigo? Quando eu quis sair, o Senhor não deixou. Agora eu estou sozinha, desamparada. E a primeira coisa que Agar vai fazer é se prostrar. O tema de vocês é levantai-vos. A primeira coisa que Agar vai fazer quando ela entra no deserto, ela até começou a caminhar. Jesus vai contar a tua história hoje aqui. Que maia sé. Ela até começou a caminhar no deserto. E Abraão olhou ela indo. E ela olha e ainda tem água para beber.
O menino tem sede, ela dá água para o menino mata a sede. Caminha mais um pouco. Eles têm fome no deserto, ela dá pão para o menino mata a fome. Mas aquela água que ela tem, aquele pão que ela tem, não vai durar para sempre. E no meio do caminho, no meio da trajetória, ela é surpreendida com a escassez. No meio da trajetória, ela é surpreendida, porque o pão acaba, a água acaba. E agora um sentimento toma o coração dela e ela diz: vou morrer. Mas não só eu vou morrer, o menino também vai. No deserto não tem água, no deserto não tem pão, no deserto só estamos nós aqui. O que vai ser de nós? E Agar, que saiu de pé caminhando, Agar que estava de pé, Agar que estava bem, Agar que estava do lado de Abraão, do lado de Sara, quando chega a prova, ela se prostra no deserto. E a primeira verdade que o Senhor nos ensina nesta noite é que o deserto não é lugar de se prostrar, deserto não é lugar de se curvar, deserto não é lugar de tu baixar a tua cabeça, o deserto não é lugar de você pensar que tudo acabou. O deserto são as experiências que o Senhor dá àqueles que Ele quer aprovar. Quando ela sai, ela não sabia, mas enquanto ela caminhava sobre o olhar de Deus. Quando ela saiu caminhando e o olhar de Deus estava sobre ela. Ela vai caminhando no deserto e tudo está dando certo. Não é bom quando as coisas dão certo? Quando a gente caminha e tudo está ocorrendo maravilhosamente bem. A família está bem, os filhos estão bem, o marido está bem, a casa está bem, a igreja está bem, a saúde está bem. Mas as surpresas, de repente, os percalços da vida surgem. E é no meio do deserto, é no meio do caminho. Ela é surpreendida com a escassez. E agora ela está dizendo: eu vou morrer. Acabou. Não tem água, não tem pão, vamos morrer de fome, desprezados e sozinhos. E a segunda verdade de Deus para você que entrou aqui essa noite é: você não está sozinho. Você não está sozinho. Mas eu não estou vendo ninguém. Mas não é porque você não está vendo que você está só. Você não está sozinho. Deus está olhando para você. Ela está caminhando e Deus está olhando ela. Ela está caminhando e o Senhor está de olho nela. Você está sendo observada por Deus. Você está sendo observada por Deus. Eu vou repetir: você está sendo observada por Deus. Ei, a tua oração está sendo ouvida pelo Senhor. As tuas lágrimas estão sendo vistas pelo Senhor. A tua casa está sendo contemplada pelo... Você está sendo assistido. O céu está de olho em você. O céu está assistindo tua casa. O céu está assistindo a tua família. Mas chegou o momento de amar. Aleluia. Aleluia. E no meio do deserto ela olha para o menino e diz: vamos morrer. Acabou. Não tem água, não tem pão. A água secou. E aí ela toma a pior decisão que ela poderia tomar: se prostra. Deus nunca quer ninguém prostrado. Não é o desejo de Deus que você esteja prostrada. Não é o desejo do céu que você esteja prostrado. E prostrar aqui dá a ideia de alguém com a cabeça entre os joelhos, cabisbaixo. É assim que a irmã Agar está. Mas de repente ela olha para o menino e diz: já que acabou, já que vamos morrer, eu não quero ver o meu filho morrer. Qual é a mãe que gostaria de ver o filho morrer? Nenhuma. Ela é tomada por um sentimento, uma certeza: o menino vai morrer. Depois que ele morrer, eu vou morrer junto com ele. Mas eu sei que ele vai morrer e eu não quero ver ele morrer.
eu vou colocá-lo longe, distante do meu olhar. Eu vou colocá-lo afastado, debaixo de uma árvore. Vou deixar ele ali. Vou me retirar à distância de um tiro de arco e de flecha, para que eu não veja ele morrer, porque eu sei que ele vai morrer. Acabou. E aí, pouco a pouco, a irmã H vai se prostrando. Vai se prostrando. Vai se prostrando. Vai se prostrando. Ela coloca o menino, se afasta. E a Bíblia diz que o menino chorou. H chora também. Enquanto o menino chora de um lado, H chora do outro. H está prostrada, o menino também. H está na prova, o menino também. H está no meio do deserto, o menino também. H não vê saída, o menino também. H não contempla uma saída, uma perspectiva, o menino também. Eles estão no deserto, na escassez, se sentindo só. E se prostraram. Mas lembra que eu disse para você que o céu está assistindo? Você lembra que eu disse que o Senhor está assistindo? Você lembra que eu disse para você que o Senhor está contemplando H? H não está vendo, mas Deus está de olho nela. H não está percebendo, mas Deus está de olho nela. Você pode não estar percebendo, você pode não estar sentindo, mas Deus está de olho em você. Deus está de olho em você. É por isso que você está de pé. É por isso que a angústia não deteu você ainda. Oh, aleluia. Você está de pé, aleluia. E quando você caminha, você não caminha cabisbaixo. Você caminha de cabeça erguida, sabendo: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que está me assistindo no céu. Eu tenho um Deus que não me perdeu de vista. Eu tenho um Deus. Ai, Amanda Candarai. Oremaia sebe, o kevesia. O Senhor está assistindo, H. E a Bíblia diz que o menino chorou. E a expressão do menino chorando é algo lindo, irmão. Imagina na tua mente um deserto, um lugar amplo, areia para todo lado, sol castigando. Uma voz no deserto nunca se é ouvida. No deserto não tem ninguém. Mas aí o menino começa a chorar. Aí o menino começa a chorar. E aí o Senhor, que é o maior intérprete da humanidade, interpretou as lágrimas do menino Ismael. Quando ele começa a chorar, não sei se de fome, não sei se de sede, não sei se com medo de morrer, mas ele está chorando. Agar está desesperada, prostrada, dizendo: acabou. Mas o céu estava dizendo: Agar, oh, Agar, eu estou vendo você, Agar. Oh, Agar, eu estou de olho em você. O menino chorou. O menino chorou. E aí o choro foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Foi subindo, foi subindo. Chegou no céu. E o céu, que não estava desapercebido, disse: eu já sei o que está acontecendo. Eu já estou contemplando Agar e a sua casa. Eu já estou de olho em Agar e a sua família. Eu já estou sabendo, eu já estou sabendo. Escute. O Senhor conhece as tuas lágrimas. O Senhor entende as tuas lágrimas. Que mandará Shuri Kavas. Remanha sebe o ergue deve assar. Aquela oração que você dobra o teu joelho. Aleluia. Não tem palavra. Mas aí de repente as lágrimas começam a banhar o teu rosto. Você não consegue dizer o problema para Deus, mas as tuas lágrimas te denunciam. Você não consegue dizer para Deus aonde está doendo, mas as tuas lágrimas te denunciam. E enquanto você vai chorando, o céu vai dizendo: é a minha serva, é o meu servo, ele está precisando, ele está necessitado, ele está necessitado, eu vou ajudá-la.
Foi o que aconteceu com Agar. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Abraão não ouviu. Sara não ouviu. Aleluia. Mas o céu ouviu. O céu ouviu, o céu ouviu. Ei, teu marido pode não ter ouvido, teu filho pode não ter nem saber o que está acontecendo, mas eu tenho uma palavra de Deus. O céu sabe de tudo, o céu contempla tudo. O céu te viu, o céu te viu, o céu te viu, o céu te viu. Eu vou repetir, o céu te viu aqui essa noite, ele te viu, ele te viu, o céu te viu. Pode chorar, Ismael, pode chorar, Agar. Tem hora que tudo que a gente tem são lágrimas, pode chorar. Ô Ismael, não tem palavra não? Tenho não, então chora, meu filho. Ô Agar, não sabe o que dizer? Sei não, então chora, minha filha. Aleluia. Por quê? Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira se for preciso, mas pela manhã a vitória virá. Pode chorar, Agar. Chora mesmo. Chora pela tua casa, chora mesmo. Chora pelo teu filho, chora por ele. Derrama lágrimas por ele. Chora pela tua família. Chora pela tua casa, pelos teus filhos. Chora pela tua vida espiritual. Chora pelo avivamento. Chora porque o Senhor ouve as nossas lágrimas. Ninguém consegue interpretar o peso ou uma sílaba de uma lágrima. Mas quando o crente chora, o choro não cai na terra. Eu creio que o Senhor no céu entende todas as lágrimas. Então escute. Eu não sei quantas lágrimas você derramou durante esse mês para estar aqui. Tem gente aqui que já chorou por causas que são impossíveis. O Senhor me disse. Tem gente que já chorou tanto que alguém disse: irmão, para de chorar, para de pedir, para de clamar, para com isso, muda a tua oração. Aí Jesus te trouxe aqui, te sentou aqui para dizer: Ismael, pode chorar. Agar, pode chorar. O céu está assistindo você e a tua lágrima está sendo ouvida. Uma coisa interessante é que Deus não vê a lágrima. Deus não só vê, Deus ouve. Deus ouve. Quando Deus foi livrar a Israel, Deus chama Moisés através da sarça e diz: tenho visto e ouvido a aflição do meu povo no deserto. Ou seja, o Senhor viu e o Senhor ouviu. A tua lágrima diz para Deus aquilo que a tua boca não consegue dizer. E aí, em conjunção com isso, nós temos em nós o divino Espírito Santo. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Ele intercede por nós. Como? Com gemidos inexprimíveis. É quando você não consegue falar. É quando a voz não sai na tua garganta. É quando a força te falta. É quando a tua estrutura é balançada. Aí você vem para a casa do Senhor. Não consegue falar, mas tem lágrima para chorar. Não consegue dizer nada, mas tem lágrima para chorar. Aí você começa a chorar no hino. Aí você começa a chorar no louvor. Aí o Espírito Santo entra em ação, intercedendo por você com gemidos inexprimíveis e dizendo: Pai, o que ela precisa é estar de pé. A casa dela precisa que ela esteja de pé. Pai, o que ela precisa é estar em pé. O que ela precisa é de graça. Derrama graça sobre a casa dela. Pai, o que ela precisa é de força para vencer tudo isso. Fortalece ela, meu Pai. E as lágrimas foram subindo. E a Bíblia diz que agora o Senhor vai agir
Porque Deus não age quando a gente quer, não. Deus poderia ter interrompido Abraão quando Abraão disse a Agar: toma o odre, toma os pães e pode ir. Deus poderia ter interrompido, como interrompeu a fuga dela da primeira vez. Quando ela disse: eu não aguento mais ficar nessa casa, eu vou embora. O anjo do Senhor disse: volta lá. E depois, quando você chegar lá, você vai se humilhar diante dela, e eu vou lhe dar vitória. Ela voltou. Mas agora tudo está dando errado, a visão dela, na ótica dela. Porque sempre que Deus quer nos apresentar a um tempo novo, sempre que Deus quer nos apresentar a um tempo novo, Ele nos fará viver coisas que nós não desejamos viver. Se Deus tivesse dito para Agar, tem um deserto para você. Se Deus tivesse dito para Agar, vai faltar água para você, você vai sentir sede no deserto. Se Deus tivesse dito para Agar, vai faltar pão e você vai ver Ismael chorando de fome, ela nunca teria ido. Mas Deus não nos apresenta o processo, mas nos projeta para o propósito. Eu vou repetir: Deus não nos apresenta o processo, mas nos projeta no propósito. Agar interrompeu a sua caminhada, sim ou não? Ela estava caminhando no deserto, e se não tivesse faltado água, se não tivesse faltado pão, ela teria chegado aonde ela não teria interrompido a sua caminhada. Sabe o que eu aprendo? Que existem situações que Deus vai permitir em nossa vida para nos testar, para nos provar, para extrair de nós aquilo que só Ele sabe que tem em nós. Deus vê em você aquilo que nem você mesmo sabe que tem. Deus sabe a força que há dentro de você, que você nem imagina que você tem. Deus vê o ânimo que há dentro de você, que nem você sabe que tem. É por isso que Ele permite o deserto da vida. É por isso que Ele permite a escassez, a falta da água, a falta do pão. Para quê? Para mostrar: Agar, tu pode estar sozinha, mas você não é qualquer uma. Eu estou com você. Agar, tu pode estar no deserto, mas você não está só. E o tema que vocês escolheram é: levantai-vos. Agora escute: Agar está prostrada. O menino está longe. Ela não quer ver. Ela não quer ver com os olhos Ismael morrer. Mas aí ela chora. Ela chora. E a Bíblia diz que o Senhor vai confortá-la. O Senhor vai falar com ela. O Senhor vai romper o silêncio. Tem hora que Deus permite o deserto. Deus permite algumas percas. A igreja me ouve? Aleluia. Deus permite o deserto. Deus permite algumas percas. Deus até permite o silêncio. E se tem uma coisa que dói, é o silêncio. Tem uma coisa que machuca mais do que a falta da água, a falta do pão, é o silêncio. Eu imagino a irmã H olhando para o céu e dizendo: quando eu fugi ele falou, e agora ele não fala nada. Quando eu saí ele me trouxe de volta, e agora ele não diz nada. O silêncio. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que entrou vivendo o silêncio de Deus. Mas ouça: até o silêncio de Deus é ensinamento para você vencer. Aí Deus fala com Agar dizendo: uma voz bradou do céu. E essa voz não era desconhecida por ela. É uma voz que ela já havia ouvido. E a voz disse: Agar, que é que tu tens? Ô Agar, qual é o problema? Ô Agar, o que é que você tem? Parafraseando, era Deus dizendo: o que eu posso fazer por você, Agar? Ô Agar, tu chegou aqui e só Deus e você sabe como você entrou. Mas a pergunta de Deus é: o que é que você tem? O que é que você tem? O que é que você tem?
O que é que você tem? O que é que você tem que tem bagunçado a tua emoção, mexido na tua estrutura, desestabilizado você, deixado você nervoso, nervosa, ansioso, ansiosa? O que é que você tem, H? O silêncio de Deus interrompe a história de H. E Deus agora está fazendo uma pergunta para ela: o que é que você tem? E antes dela responder, o Senhor disse: se levanta. Antes dela dizer o problema, o Senhor disse: te levanta, Agar. Antes dela dizer onde estava a dificuldade, o Senhor disse para ela: te levanta, Agar. Eu estou pregando para Agar aqui essa noite, e a palavra de Deus para você é: levanta, 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 levanta a cabeça. Eu estou pregando para Agar aqui, e Deus está dizendo: levanta, Agar, levanta. Tu não vai precisar dizer nada, mas a ordem dele é: levanta. Te levanta nessa noite, te põe na posição, te põe de pé para ver o que Deus vai fazer. Lá na tua casa, tudo que está faltando acontecer não é algo sobrenatural, algo inédito, algo nunca visto. Não, 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 coisa nenhuma. O que está faltando lá é você se pôr de pé, de pé, de pé, de pé e dizer: aqui não, aqui eu estou de pé e eu sei que eu tenho um Deus que vive. Ah, meu filho, se põe de pé, de pé. Mas se pôr de pé é uma decisão própria. É nós que nos colocamos de pé. E para se colocar de pé, a gente usa o quê? A força no joelho. A gente usa o joelho para se pôr de pé. Talvez você entrou aqui com uma cara e o teu joelho está vacilando, tua estrutura está abalada, mas eu profetizo em nome de Jesus: recebe força nesses artelhos para se pôr em pé. É de pé, é de pé, é de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Se põe de pé, se põe de pé, aleluia. Deus diz: Agar, levanta. Agar se levantou. A segunda ordem: você está de pé, Agar? Estou de pé, Senhor. Agora você vai fazer o seguinte: você está de pé e você vai levantar Ismael também. Vai lá e ergue o menino. Você percebeu porque Deus quer você de pé? Você percebeu porque Deus quer você de pé? Ele quer usar você. Você de pé pode levantar alguém também. Aleluia. Você de pé na tua casa, levanta o teu esposo também. Você de pé na empresa, levanta o vizinho da direita, da esquerda. Você estando em pé, você é ferramenta na mão de Deus. Deus nunca usa quem está prostrado, quem está caído, falido, derrotado. A ordem de Deus é: põe de pé, se põe de pé. Se põe de pé, toma uma atitude aqui essa noite, põe-se em pé, põe-se em pé. Ah, mas irmão, eu não consigo, o meu joelho não dá, minhas forças foram-se embora, eu não consigo me pôr em pé. O Espírito Santo lhe fortalece esta noite. Recebe força, recebe, 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 recebe força. Recebe esta força, recebe esta força, isso, essa força que está te colocando de pé. Alguém vai olhar para você e dizer: como mudou, como está mudada, está falando diferente, a história está diferente, o que aconteceu? Você vai dizer: eu estou em pé, aconteça o que aconteceu, estou de pé. Mas eu não estou em pé pelas minhas forças, foi Ele quem me colocou de pé. Eu não estou em pé pela minha sabedoria, pelo que eu tenho, pelo que eu sou. É Ele que me mantém de pé. Põe-se em pé essa noite, Agar. Põe-se de pé essa noite. Levanta-te, vós que estáis em repouso. Aleluia. Eu não sei o que fez você prostrar. Talvez a enfermidade chegou lá, você não esperava, mas chegou. Pode acontecer com todos. E aí você,
Talvez você foi surpreendido por uma notícia que não esperava, mas a notícia chegou e as tuas forças, aleluia. Talvez a caminhada lhe feriu ao ponto de você não, aí Deus marcou essa festa neste último dia para dizer: põe-te em pé, levanta-te, 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 levanta-te. Mas eu não consigo, meu Espírito vai fortalecer você agora. Levanta-te, fecha os teus olhos, levanta-te, levanta-te. Sinta a mão do Eterno pegando você pelo ombro e dizendo no teu ouvido: levanta, 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 aleluia. Não vai ficar reclamando pelos cantos, para com isso, se levanta. Não vai ficar chorando pelos cantos, para com isso, levanta. Não vai pensar em desistir, não, levanta, levanta, levanta. E enquanto você se levanta, sinta essa força de Deus. Enquanto você se levanta espiritualmente aqui essa noite, sinta a graça dele movendo você. De pé, de pé, de pé. É de pé, é de pé. As vitórias chegarão enquanto você estiver de pé. O mar vai se abrir, não é com você prostrado, é você de pé e marchando, aleluia. O mar vai se abrir quando você estiver de pé, de pé. Agar correu, para encerrar, ela correu onde estava o menino Ismael. E as lágrimas que banharam o seu rosto agora não eram lágrimas de tristeza, de angústia. Ela chorou, mas foi de prazer. Porque primeiro Deus levantou ela. A segunda coisa que Deus fez com ela foi abrir a visão dela. Vai lá, Agar, levante Ismael. Ela correu aonde estava Ismael. E o texto diz: ergue o moço. Ergue o moço. Sabe como é que ergue alguém? Pegando pela mão e ajudando a ficar em pé. Primeiro Deus levanta Agar e depois diz: Agar, vai lá e ergue o moço. Vai lá e ergue o moço. É o que Deus vai fazer com você, minha irmã. Ele está lhe colocando de pé. A ordem já foi dada, te levanta. E depois deste culto em que você se posicionar em pé, é a tua vida que Ele vai usar, é a tua boca que Ele vai usar. Na tua casa você vai ser coluna para pegar na mão de alguém e dizer: fica de pé, de pé, de pé. Aqui ninguém fica prostrado, é de pé. Agar levanta o menino está de pé. A visão dela está aberta. Qual era a necessidade de Agar? Água, pão. Nós estamos com fome, Senhor. Nós estamos com sede. Agar, você crê que eu estou de olho em você? Que eu estou vendo você desde que você saiu lá da casa de Abraão? Sim, Senhor. Abre os teus olhos. E a Bíblia diz que quando ela abriu, tinha um poço de água no meio do deserto. Eu vou repetir. Tinha um poço no meio do deserto. Quando ela se prostra, ela não consegue ver. Quando ela se prostra, a visão dela some. Mas quando ela se põe de pé, ela está vendo todo o deserto, mas tem um poço para beber. Todo deserto, mas tem provisão para mim. Todo deserto, mas o meu Deus está comigo também. Todo deserto, mas ninguém vai morrer porque Deus está aqui. Se coloque de pé. Aleluia. 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 Teremaia sévio quebaracia. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. De pé. Levantai-vos, vós que estáis em repouso. E o texto é diretivo. Vós, mulheres, que estáis em repouso, que estáis descansando, que estáis prostrado. Aleluia. Talvez essa é a tua realidade aqui essa noite. Mas há uma ordem de Deus. Se levante. Se levante. Se levante. Aonde está você?
Aleluia. Que ouvindo esta palavra entendeu que a vontade de Deus para a tua vida é esta: de pé. Deus quer você de pé. Isso, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Aleluia. Sai do teu lugar. Tem alguém? O primeiro convite que eu faço: tem alguém que nessa noite deseja entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Tem alguém no nosso meio que deseja se entregar ao Senhor Jesus? Entregar a sua vida como único e suficiente Salvador? Se levantar e ir em direção ao Cristo da cruz? Tem alguém? Eu não sei, talvez você se prostrou por algum motivo e não nos compete saber qual, mas há uma oportunidade de Deus aqui essa noite para você se levantar. Tem alguém? Se não tem, eu faço o segundo convite. Aonde está você que ouviu esta palavra e entendeu que o desejo de Deus para você é que você esteja de pé, que a tua casa esteja de pé. Você é coluna lá dentro. É você que Deus vai usar. Onde está você? Você, H, que se prostrou por algum motivo, por alguma razão, que ele feriu repentinamente, mas Deus tem uma ordem para você. Se levanta esta noite. Tem alguém? Eu espero você vir. Isso. Aleluia. 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 O convite ainda está aberto. Te levanta, te levanta. Te levanta, te levanta. Se levanta essa noite. Se levanta essa noite. Se levanta essa noite. O Espírito de Deus fortalece você. Vai fazer com você o mesmo que fez com o profeta Ezequiel. Veio sobre mim o Espírito do Senhor, e o Senhor me tomou pelos cabelos e me pôs em pé. Em pé. O Espírito de Deus vai fazer contigo o mesmo que fez com o profeta Elias no deserto. Senhor, acabou, vou morrer. Mas o anjo do Senhor desceu no deserto, trazendo pão, trazendo água, e disse: Elias, está vendo o pão? Está vendo a água? É para você comer. Eu tenho um recado de Deus para você. Deus te quer de pé. Te levanta, te levanta, te levanta. Te levante, te levante. Aleluia. Pelos olhos da fé eu já vejo alguém se posicionando aqui. Quando eu olho essa noite pelos olhos da fé, eu vejo um exército de Deus. Como? De pé, de pé. Eu vejo você. Ai, eu mando é caramassúria, bem, isso, de pé, de pé, de pé. De pé, recebe este renovo de Deus. Recebe essa graça de Deus que desce sobre a tua vida. Recebe esta iluminação de Deus que desce sobre a tua mente. Deus vai lhe dar estratégias para vencer. Deus vai lhe dar estratégias para vencer. Mas você não vai vencer prostrada. Você não vai vencer caído. Não, 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 é de pé, de pé. Se levanta. Ai, é sério, é calabarassúria. Amém, derrai a sério. Quem ama? De pé, de pé, de pé. Levantai-vos. É o último dia da festa. E no último dia da festa a Bíblia diz que Jesus se pôs em pé. E Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. É o último dia da festa. Você não pode sair daqui da mesma forma que você chegou. Se põe de pé. Aleluia. 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 Nós vamos orar. Nós vamos orar. Aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus move a minha alma. Ainda tem mais uma pessoa. A oportunidade está aberta.
Ele é poderoso para tirar Lázaro da sepultura, mas a pedra quem tira é você. Ele é poderoso para te manter em pé, mas se pôr em pé é você. Corre, corre, eu espero, corre, corre. Corre, eu espero, corre. Aleluia, aleluia. Deus vai abrir tua visão. Deus está abrindo a tua visão aqui essa noite, para enxergar além das impossibilidades, para enxergar além daquilo que se apresenta diante de você. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus, aleluia, se movendo em nosso meio, dizendo: eu estou lhe colocando de pé. Feche os teus olhos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida do teu povo, Senhor, por esta noite em que o Senhor nos trouxe até a tua casa, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor, e ser alimentado por ela. Senhor, nós ouvimos ela e o teu Espírito Santo nos convenceu, Senhor, da vontade soberana do Senhor para a nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, eu sei que a minha irmã não teve coragem de vir à frente, eu sei, mas eu sei que o Senhor não se limita, Senhor, a isso também. Em nome do Senhor Jesus, alcança ela aí, Senhor, aonde ela está. Senhor, a nossa irmã que está aqui à frente, Senhor, e tomou esta posição de se levantar, Senhor. Espírito Santo, fortalece, Senhor, os artelhos, fortalece a estrutura, fortalece, Senhor, dá força, 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 força para vencer, para superar, para triunfar de vitória em vitória, Senhor, olhando, Senhor, para o Senhor, olhando, Senhor, para o Senhor, em nome de Jesus. Senhor, aonde houver um coração aberto e uma mão levantada, ó doce Espírito Santo, dê-nos um sinal da tua presença agora. Dê-nos um sinal de que o Senhor passeia no nosso meio, que o Senhor está se movendo no meio da tua igreja. Espírito Santo, eu sei que o Senhor não precisa da ajuda do homem para fazer aquilo que quer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja renovado, seja renovada, seja tocado, seja tocada, seja tocado, seja tocada. Recebe variedade de línguas estranhas. Recebe, recebe, recebe. Recebe renovo. Recebe renovo. Recebe renovo. Ei, minha irmã, recebe, recebe. Recebe de Deus. Recebe de Deus. É de pé, é de pé. Recebe de Deus. Assim como você está de pé. De pé, de pé, de pé, de pé. É manturi calabaracé. Recebe, 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 recebe. Força, 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 força para vencer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, amigo Espírito Santo, é o que pedimos a Ti, Senhor. E gratos, Senhor, estamos por tudo, pela força, Senhor, pela ordem que o Senhor nos deu. E a Tua palavra diz que operando o Senhor, ninguém pode impedir. A palavra que o Senhor liberou, ninguém é capaz de trazê-la atrás. E a ordem de Deus para nós é: se põe de pé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida dos amados.